interrogatório. E aqui a gente tem umas coisas muito interessantes para discutir. Afinal de contas, o que aconteceu com o nosso interrogatório com a reforma do Código de Processo Penal, especialmente com a Lei 11.719 de 2008? Sim, deixou de ser o primeiro ato da instrução e passou a ser o último ato, certo? Porque a gente foi caminhando aqui. E o que isso significa dizer? Tem que acusar e depois tem que ter conhecimento de toda a acusação. Mas o que isso significa pra gente? Em relação à natureza jurídica, que o interrogatório deixou de ser preponderantemente um meio de prova e passou a ser o quê? Um meio de defesa, certo? Então, quando o legislador trouxe a instrução, o interrogatório como último ato da instrução, ele quis dizer, reafirmar o caráter da natureza jurídica de meio de defesa desse ato procedimental, digamos assim. Mas diz uma coisa pra mim. Falei pra vocês que essa lei 11.719 de 2008 trouxe reformas em relação ao Código de Processo Penal, sim ou não? Sim. Mas, então o que ele alterou foi o Código de Processo Penal, formalmente, sim ou não? Sim. E a pergunta que se faz é, antes da lei de 2008, a gente já tinha legislação penal especial que previa o interrogatório como o primeiro ato da instrução? Não, no Código de Processo Militar. Código de Processo Militar é boa. Lei de drogas, boa. E, salvo engano, o processo penal eleitoral também. Então, são exemplos de que a gente já tinha, que além do Código de Processo Penal, a gente tinha leis penais especiais que previa o interrogatório como o primeiro ato da instrução. E disse a vocês que a Lei 11.719 de 2008 reformou formalmente o Código de Processo Penal. Então, a pergunta que se faz é, essas leis especiais que contêm essa disposição de que o interrogatório é o primeiro ato de instrutório, continuam sendo aplicadas ou, a partir da reforma do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretadas conforme a própria reforma trazida pela Lei 11.719 de 2008, ou seja, em outras palavras, durante qualquer processo penal, né, seja especial ou não, seja em legislação penal especial ou no próprio Código de Processo Penal, o interrogatório deve ser um ato último da instrução, ou essas leis especiais, os dispositivos contidos nessas legislações especiais continuam vigorando? Vigorando no sentido de sendo aplicáveis. Especial sobre o geral. Pelo princípio, ela é especial permanece sobre a lei geral, né? E qual é um outro? Então, segura aí. Então, qual é uma outra legislação penal especial muito em voga hoje em dia, que também prevê porque está vigorando, o interrogatório como último ato da instrução? Quem? A lei de drogas a gente já citou, mas outra? Lei de competência originária dos tribunais, a 8.038 de 90? Por quê? O que diz lá? Diz o artigo 7º, de que de que o interrogatório seria o primeiro ato da instrução. E a questão como a gente viu, diversos processos chegando originariamente no STJ-STF, em razão do nosso contexto, no nosso atual contexto, digamos assim, a pergunta que chegou no STF foi: STF, o dispositivo, artigo 7º da Lei 8.038 de 90, deve continuar vigorando, deve continuar sendo aplicada, melhor dizendo, mesmo após a reforma do Código de Processo Penal? O que será que o STF respondeu para essa indagação? O que será que o STF nos disse? STF nos disse: com a
reforma do Código de Processo Penal, com especialmente com a Lei 11.719 de 2008. O entendimento sedimentado com essa reforma prevalece em relação a todas as legislações penais especiais que prevêem o interrogatório como o primeiro ato da instrução. Em outras palavras, em todo processo penal, o interrogatório passou de fato a ser o último ato da instrução, mesmo que haja previsão em legislação penal especial, como esses que a gente deu. Apesar disso, aplica-se o entendimento do artigo 400 caput, né, do Código de Processo Penal, de que o interrogatório passou a ser de fato o último ato da instrução. Sim ou não? Legal. Alguém tem... e esse é o informativo 918 do STF. Salvo engano é do... Oi? 918 do STF. Salvo engano é do ano passado. Recentíssimo. E esse 918 do STF julgou em relação especificamente ao artigo 7º da Lei 8.038 de 90, que é a Lei de Competência Originária dos Tribunais. Certo? Feita essa introdução inicial aí, que a gente viu, como ela veio com uma novidade, com a reforma, e como é que isso ficou perante as leis penais especiais, a pergunta que eu gostaria de fazer é: qual era mesmo o objetivo do nosso legislador a fazer a reforma do Código de Processo Penal mesmo? Concentrar os atos em uma única audiência, sim ou não? Sim. O que isso significa dizer pra gente? Significa dizer que o interrogatório seria, em razão desse contexto, desse pressuposto, o interrogatório deverá ser feito quando? Na própria audiência, sim ou não? Então, se o réu estiver preso, o que o juiz deve fazer? Requisitar. Isso tem previsão? Tem previsão aonde? O 399, parágrafo 1º, salvo engano. Sim, 399. Então, se preso, requisitar. 399, parágrafo 1º. Sim ou não? Ok. Então, me diz o que seria lógico, o que seria de esperar de um legislador que inserisse uma regulamentação em relação ao interrogatório após a reforma de 2008. O que esperar do nosso legislador? Olha, eu disse assim, que considerando que, em razão do pressuposto que a gente partiu, qual foi o objetivo do legislador a fazer a reforma do CPP em 2008, foi a concentração dos atos em uma única audiência, sim ou não? Sim. Uma questão de maior celeridade, uma das razões. E disse a vocês que, em razão disso, o legislador, no parágrafo 1º do artigo 399, previu que, se o réu for preso, ele deverá ser requisitado para estar em audiência, sim ou não? Sim. E aí eu disse para vocês, levando isso em consideração, se eventualmente o legislador posterior a 2008 realizasse alguma regulamentação em relação ao interrogatório, o que se esperar desse legislador pós 2008? Que o quê? Que ele se mantenha e que ele, de alguma maneira, facilite isso, não? Sim. E aí a gente teve o quê? O artigo 185. O que é o artigo 185 aqui? É em relação ao interrogatório. E foi trazida por uma lei pós... O seu dispositivo, o seu conteúdo veio com uma lei após 2008, que foi a lei... Consta lá, 185... 11.900 de 2009. O 185
5, regulamento interrogatório, e diz, no parágrafo 1º, regra geral. Como é que ele vai ser, o interrogatório vai ser feito? No estabelecimento onde ele se encontra recluso. Estabelecimento prisional onde se encontra. Sim ou não? Sim. Parágrafo 2º. Por videoconferência? Videoconferência. Lembrando que o interrogatório por videoconferência é exceção. Se prevista um dos incisos do parágrafo 2º. Grave ordem pública. Todas essas expressões muito indeterminadas, sim? Então, de alguma maneira, o que era para ser exceção pode acabar sendo o quê? Regra. Mas, fora isso, acho que, salvo engano, no parágrafo 7º. O que diz no parágrafo 7º? Que ele só será requisitado se não for possível o quê? Fazer o interrogatório nos termos do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Então veja, se lá o legislador na reforma de 2008 quis dar toda essa celeridade aqui e, portanto, previu que o juiz requisitasse o réu preso a comparecer na audiência a fim de garantir uma audiência una, a inovação do legislador de 2009 foi o quê? Primeiro, interrogatório onde ele está preso. Se, enfim, comprometer a segurança do Ministério Público, enfim, de outras pessoas ali, do juiz, alguma coisa, enfim, vai ser mediante videoconferência, que passa a ser exceção. E se não for possível, e só se não for possível, na verdade, interrogar presencialmente lá no estado prisional ou por videoconferência, é que ele será requisitado. Então, veja essa incongruência do legislador. Porque enquanto o outro quis promover uma celeridade e esse contato, vamos dizer, pessoal mesmo, entre juiz e acusado, e também, aliás, a própria requisição do preso é em relação ao direito dele de ampla defesa em dois sentidos, né? No sentido de presença e no sentido de audiência. Presença, de se fazer presente na oitiva de testemunhas, etc., em outros momentos, durante a audiência, em relação ao direito de audiência, que é de ser ouvido pessoalmente pelo magistrado, certo? Então, veja que a lei de 2009 veio na contramão, digamos assim, daquilo que originariamente o legislador tinha planejado. Tudo bem? Peraí, difere o sentido da ampla defesa, o sentido da presença e da audiência. Da audiência. Que presença é dele presenciar a oitiva das testemunhas, etc. e tal. E a audiência dele ser pessoalmente ouvido pelo magistrado. Por causa do calor humano, é diferente, né, professora? Tá Sim. bom que na Justiça Federal a infraestrutura, a tecnologia é um pouco melhor, mas na estadual fica caindo toda hora, você não ouve direito, demora para ter uma diferença entre o que a pessoa está falando e o que está aparecendo na imagem. Sim, enquanto a gente, de fato, enquanto a gente não tem uma estrutura adequada, ao invés de facilitar, ele acaba comprometendo ainda mais a comunicação especial do acusado em relação ao seu defensor e em relação à comunicação também com o juiz e também de presenciar de fato, ainda que telepresencialmente, né, por videoconferência, essa audiência, certo? Bom, aqui eu queria trazer um ponto que também já foi objeto de cobrança, que é no seguinte sentido. Essa questão da videoconferência veio quando? 2009, certo? Essa alteração aqui. Mas São Paulo é São Paulo, não é? São Paulo sempre vanguardista, não? O que São Paulo fez em 2005? Em 2005, São Paulo ele elaborou uma lei estadual regulamentando o interrogatório por videoconferência. E aí?
E aí foi que chegou isso no STF, né? E a questão que chegou é, STF, essa lei estadual de São Paulo, regulamentando, de 2005, regulamentando a videoconferência antes da lei de 2009, que de fato inseriu um interrogatório mediante videoconferência, viola ou não viola a Constituição Federal? E por que a STF diria que violaria? Porque é competência exclusiva da União para legislação em matéria de processo penal. Perfeito. Então lembre-se que São Paulo teve uma lei estadual que regulamentou o interrogatório por videoconferência em 2005, antes da inserção da lei de 2009, que de fato inseriu a videoconferência nas regras do Código de Processo Penal, e por isso o STF julgou inconstitucional, né, a não validade da lei estadual de São Paulo nessa matéria, porque disse que matéria de processo penal competência privativa da União. Tudo bem? Então lembre-se desse detalhe, porque também a gente já teve questionamento em relação a essa lei de São Paulo especificamente. Bom, em relação ao interrogatório em si mesmo, o que a gente pode destacar de importante? Que tem duas questões. A primeira eu já adiantei a vocês, certo? Disse pra vocês que o interrogatório permite... Ele tá ligado ao conceito de ampla defesa, certo? Sim. E no sentido de um efetivo direito direito à presença e direito à audiência. Beleza, mas em relação ao interrogatório, ele pode ser... e o direito de defesa aqui? Ele pode ser feito de forma, uma defesa pessoal positiva e uma negativa. O interrogatório é uma espécie de defesa pessoal positiva ou negativa? Por quê? Porque é uma ação, uma intervenção ativa por parte do acusado, sim? E o que seria uma defesa pessoal negativa? Oi? Direito ao silêncio. O direito ao silêncio, então, é uma espécie de defesa pessoal negativa, é um direito constitucional, está previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica. E a pergunta que eu queria colocar aqui é, considerando isso tudo aqui, chegou uma questão muito importante o ano passado no STF, não chegou, em forma de GDPF? Duas. Discutindo coisas em razão do nosso contexto, novamente, político. O que chegou no STF? Oi? Sim, condução coercitiva para fins de interrogatório, sim ou não? Que foi, acho que, se não me engano, foi a DPF 395 e 444, se não me engano. A pergunta foi, condução coercitiva para fins de interrogatório é constitucional? Eles decidiram que mas ele pode chegar lá e ficar calado. Foi uma coisa assim? Como? Que ele poderia ser conduzido coercitivamente e o direito ao silêncio ele poderia exercer estando lá. Foi mais ou menos assim? Não, na verdade o STF entendeu de que condução coercitiva para fins de interrogatório é inconstitucional. Pelo menos não.
Não vai achar que é pegadinha na prova. Condução coercitiva, segundo o STF, é inconstitucional? Sim, é inconstitucional. Mas por quê? Não foi por violação do direito ao silêncio, porque de fato ele ainda permanece com o seu direito de, mesmo tendo que ser obrigado a ir, ele pode ficar em silêncio. Mas qual foi aqui o pensamento do STF para chegar a essa conclusão? STF disse, olha, condução coercitiva para fins de interrogatório é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque se ele tem o direito de se permanecer calado diante de um interrogatório, por uma razão maior ainda, ele não teria o dever de comparecer num ato que ele não é obrigado a se manifestar. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi: a condução coercitiva viola o direito de liberdade de locomoção, de ir e vir, e o princípio da presunção de inocência, ok? E aí vocês vão me dizer, bom, mas o que legitimaria a condução coercitiva? Ah, um argumento, de quem estava a favor da condução coercitiva, de que a condução coercitiva era menos grave que prisão preventiva. Gente, obviamente, condução coercitiva... Assim, é óbvio que condução coercitiva é menos grave do que prisão preventiva. A não presença no interrogatório não autoriza a preventiva, certo? Então não há relação ali, ok? Sim, só para constar, né? Importante isso. Bom, então o que legitimaria uma condução coercitiva? O que, em tese, legitimaria uma condução coercitiva era o dever de comparecimento para a prática de um ato. E se ele não tem o dever de comparecer, não haveria possibilidade de condução coercitiva, sim ou não? Então lembre-se, segundo o STF, condução coercitiva é inconstitucional. Mas aí, alguém me perguntaria, Odai, tudo bem, isso foi em 2018, ano passado. E não tanto tempo assim, só me engano, acho que é uma decisão de agosto. O fato é que chegou a perguntar, bom, e os interrogatórios? Porque, afinal de contas, esse tema de condução coercitiva vem em relação a quê? Ao contexto das diversas operações realizadas pela Polícia Federal, certo? Que tomaram diversas medidas e uma delas foi condução coercitiva para fins de interrogatório. E a pergunta foi, e os interrogatórios realizados antes dessa decisão, esses interrogatórios que foram realizados até essa presente decisão, mediante condução coercitiva. O que fazer com esses interrogatórios que foram feitos mediante condução coercitiva até a presente data da decisão, né, do STF? Nesse contexto, né, os interrogatórios foram feitos de juízo mediante... Sim, e a pergunta é, por quê? Porque na prática... Na DPF cabe modulação de efeitos? Cabe, né? Cabe. Então, nesse caso, o STF modulou os efeitos dessa decisão e disse, olha, a condução coercitiva é inconstitucional, mas essa decisão só vale a partir da decisão de hoje para frente. Ele disse, então, que as conduções coercitivas realizadas, os interrogatórios realizados mediante condução coercitivas até a decisão do STF estão valendo, estão ok, certo? Então, lembrar que o STF julgou que condução coercitiva é inconstitucional, mas atenção para a modulação de efeitos que o STF aplicou. Até aquele presente momento, estava ok, mas a partir dali, não vamos admitir. Então, fica aí esse julgado super importante que chegou no STF, certo? E aí, a questão é... Oi? E foi o informativo 906 do STF, quem quiser ler.
906 do STF. É recente, é 2018, então possivelmente uma grande possibilidade de estar nas nossas provas seguintes, especialmente da Defensoria Pública de São Paulo. Condução coercitiva é um assunto bem polêmico, mas fica aí o que o STF decidiu e a partir de quando a decisão dele passou a produzir efeito, certo? Aqui está essa questão, né? Porque a gente já não sabe. Vamos fazer um raio-x depois das provas de relação a procedimentos e ação penal, hein? Vamos ver como é que a gente se saiu. Tenho certeza que saímos muito bem, mas assim... Uma correção, né? Uma correção só de processo penal, a gente vai discutir as questões na prova. Sim, pode ser. Claro, a gente pode marcar isso. E em relação ao interrogatório, eu só queria deixar mais uma questão que chegou na jurisprudência, que foi ali a pergunta da Thaís? Thaís disse assim, em relação à imparcialidade do juiz, certo? E eu disse que a gente chegaria nesse ponto, no caso do interrogatório, no plenário. Né? Só lembrando que eu acho que eu já até comentei que chegou uma decisão para o STJ, um caso para o STJ, no sentido de que o juiz tinha sido muito rude com o acusado no interrogatório perante o plenário do tribunal do júri. E aí, a defesa, se não me engano, implementou um HC, talvez, questionando que isso feriria a imparcialidade do magistrado. E a STJ disse, foi pacífico no sentido de que o simples fato do juiz ser duro com a pessoa interrogada no plenário do júri, isso por si só não afasta a imparcialidade do juiz, certo? Então o fato de ele ser duro não afasta a imparcialidade do juiz, segundo o STJ. O Tribunal da Cidadania. Bem, né? Porque se os jurados estão vendo que o juiz está tratando assim o acusado, ele automaticamente vai achar. Então, sim. Até porque nessa decisão o STJ disse que também, olha só, eu não sei que plenário que eles assistiram, mas eles disseram que o fato do magistrado tratar o interrogado de uma forma mais rude, isso também não implica em prejuízo negativo e influenciar o conselho de sentença. Mas foi isso. É isso, um pouco. Foi exatamente isso que o STJ julgou, assim, trazendo para vocês, né, do que em relação a esse tema. E uma coisa que eu queria deixar para vocês era exatamente isso, as principais questões do interrogatório. E não esquece da questão de que a gente viu, defesa pessoal positiva negativa, direito à presença e audiência, a condução coercitiva, o direito ao silêncio. E claro que o direito ao silêncio está ligado a um princípio muito maior, não? Como que é o princípio muito maior? O princípio do nemo tenetur se detegado, certo? Vou deixar só aqui, porque às vezes vocês podem encontrar por aí, né, e já saber do que se trata. Por que é muito mais do que o interrogatório? Por que o direito ao silêncio é muito... que o princípio do nemo tenetur é muito mais que o direito ao silêncio? Porque o direito ao silêncio é apenas uma vertente do princípio nemo tenetur, sim ou não? Sim. Qual que é a outra vertente? Não ser obrigado De produzir provas contra si mesmo. Por isso ele é muito mais amplo, tudo bem? Só mesmo fazendo essa sinalização. E... acho que... no trânsito não fazer aquele exame lá, tipo, um negócio na boca, né? Sim. E é claro que se tiverem mais de um réu, eles serão ouvidos de forma separada, certo? Isso não impede que tanto o advogado diante de todos os réus façam perguntas também, em razão do princípio do contraditório, mas é só para registrar. E chegando ao final do nosso encontro, depois do interrogatório, vem o quê? As diligências, certo? As diligências complementares. Diligências complementares. E essas diligências complementares? O que elas significam? E complementares a quê, pessoal?
Olha só, essas diligências complementares aqui não é aquelas diligências que você, por um descuido, esqueceu de fazer não, viu? São as que surgem decorrente à audiência, né? Durante a produção de provas, ali surgiu alguma dúvida, etc., pertinente. Então, quem pode requerer as diligências necessárias? Primeiro se manifesta o Ministério Público e depois assistente da acusação, se houver, e depois a defesa, sim ou não? E essas diligências aqui complementares significa então o quê? Vamos dar um exemplo de diligência complementar? Alguém me dá um exemplo? Nossa, som aqui. Uma coisa que a gente viu de alguma maneira, ainda que indiretamente, não? Testemunha referida, por exemplo. O que é testemunha referida mesmo? É aquela testemunha mencionada na oitiva de uma outra que tem conhecimento de algo fundamental em relação à autoria e materialidade do delito. Então vamos dizer que o juiz está fazendo oitiva de uma pessoa e ela diz, olha, eu não sei, mas fulano de tal estava lá, presente, e pode dizer melhor sobre os fatos. O juiz pode determinar a intimação dessa pessoa referida, não? Pode. E essa testemunha mencionada por outra, intimada para depor, que possui informações relevantes, é chamada de testemunha referida. Então pode ser que no meio da audiência aconteça esse caso da testemunha referida e o juiz ou a defesa ou a acusação requer a oitiva dessa testemunha porque ela é fundamental para o deslinde do caso. Isso seria um caso de diligências complementares, sim ou não? Sim. Mas você pode pedir, você pode, né? Pode. Mas não necessariamente você vai ter essa diligência deferida, sim? Sim. Então vamos fazer um retrospecto rapidamente. A gente fez na audiência oitiva do ofendido, da vítima no caso, depois testemunhas da acusação da defesa, depois perícia, depois acariação ou reconhecimento pessoal e depois interrogatório. E aí a gente tem um caso de diligências complementares que vem depois do interrogatório, que o juiz pode deferir ou indeferir. Se ele indeferir, o que acontece? Debates orais, alegações finais, sim ou não? Sim. E se ele deferir, suspende a audiência até a prática do ato. Então veja que a gente já chega na nossa fase final de que se o juiz não deferir as diligências complementares, abre direto para debates orais. E a gente viu que a partir da reforma do Código de Processo Penal, as alegações finais, regra geral, são orais. E a exceção é que elas são de forma escrita e são pequenas e são poucas hipóteses que a gente vai ver rapidamente. Mas se o juiz deferir, a audiência fica suspensa, não há debates orais, aguarda o cumprimento do ato e depois abre prazo para alegações finais e aqui para memoriais, né? Porque não vai ter mais oportunidade na audiência, porque ela foi suspensa. Então, veja só. Aí a gente entra nos debates orais e finaliza aqui. Os debates orais. O que tem de importante aqui? Oi? Bom, a ordem, primeiro quem apresenta, claramente, a acusação e depois a defesa, certo? Mas... vamos colocar assim, debates orais e alegações finais orais. Primeiro, qual que é o prazo mesmo? 20 minutos, prorrogados por mais 10 para cada um, certo? E se for mais de um, é um tempo individual. Cada um terá seus 20 minutos, mais 10. Sim? Sim ou não? E se for um advogado, que é o advogado de defesa de todos os réus? O mesmo? Mas esse tempo aqui é individual para cada acusado. Ok. Certo? Então aqui, cada parte, acusação e depois defesa. E assistente da acusação? 10 minutos, certo?
A assistente da acusação fala depois de quem? Do promotor. Depois do MP. E depois que o... E a prazo? É possível prorrogar esses 10 minutos? Porque a gente viu que aqui é prorrogável por mais 10, certo? E aqui é possível? Não. Aqui não há previsão legal para a prorrogação do prazo de manifestação nas alegações finais feito pelo assistente da acusação, de modo que é 10 minutos improrrogáveis. Mas, se o assistente da acusação se manifestar em 10 minutos, isso influencia no tempo de manifestação por parte da defesa? Lógico que funciona. Significa que se o assistente da acusação se manifestar, a defesa ganha esse igual período aqui. Sim? Tá claro aqui? Então a gente viu que cada parte tem 20 minutos prorrogáveis por mais 10, primeiro acusação, depois defesa. E que se houver mais de um acusado, esse prazo será individual, 20 minutos mais 10 para cada um. Se a assistente da acusação falar, tem um prazo de 10 minutos improrrogáveis. E se falar, para a defesa, ela ganha tempo, do mesmo tempo, igual período, para a sua manifestação, na sua oportunidade, após a assistente da acusação. Tudo bem? Mas então tá bom. Mas as alegações finais orais são obrigatórias? A gente viu que a resposta à acusação é sim ou não? Sim, vimos. E as alegações finais também são obrigatórias? Tem regra. Nesse caso, não sei. Sim. Bom, As alegações. as alegações finais. As alegações finais. Até 2010, o STF entendia que as alegações finais orais as alegações finais, no caso, não eram obrigatórias, tanto no procedimento comum, tanto no procedimento especial do Tribunal do Júri. E aí, a partir de 2010, o STF entendeu que era obrigatório, sim, as alegações finais, mas apenas no procedimento comum, que é esse que a gente está vendo. E aqui eu trago um detalhe, porque no procedimento do Tribunal do Júri, naquela primeira fase, digamos assim, não é obrigado a apresentação de alegações finais por parte da defesa, porque ali, às vezes, pode ser até uma questão de estratégia. Então, lembra, alegações finais, segundo o STF, é obrigatório no procedimento comum. No procedimento do Tribunal do Júri, ele entende que não é obrigatório, porque lá é uma mera presunção de culpa temporária, no caso. Porque ainda vai para o plenário, etc. E poderia ter sido uma questão de estratégia de defesa. Oi. Essas alegações finais obrigatórias que você está falando são exatamente as orais. Sim, Ou memoriais. as finais, memoriais. Tanto faz, é orais ou memoriais? Sim. Tá, é obrigatório. E no júri, As alegações Na finais em primeira si, fase. seja oral, seja por memorial, são obrigatórios a partir de 2010, segundo o STF, em razão do quê? por que são obrigatórias? Porque, na verdade, aqui passa a ser uma questão de defesa técnica, né, no caso. E defesa técnica é irrenunciável. De modo que aqui, nas alegações finais, é a última oportunidade que você tem de convencer o magistrado da sua inocência. E aí, o caso é que, na verdade, no Tribunal do Júri, o STF entende que não é obrigatório, porque lá é uma mera sentença de culpabilidade provisória. Porque vai para o plenário, etc. e tal. Então pode ser que a própria defesa não opte por não apresentar alegações finais ali na preliminar, ou ali antes do plenário, quer dizer. Então, Mas ela se manifesta dizendo que vai guardar os sim, guarda o plenário. documentos para plenário. Então lembra que não, mas lembra que no campo que a gente está estudando, que é procedimento comum, alegações finais são obrigatórias. Sim ou não? Sim. E se é obrigatório, o que acontece se não apresentar alegações finais? Em tema da defensoria que não apresentar. E aqui só vamos fazer um parênteses, porque... Oi? Manda para a defensoria. Defensoria, né? Mas o fato é que aí a gente depende, né? Depende do quê? Da natureza da ação penal, sim? Sim.
Se o Ministério Público não deixa de oferecer alegações finais, o que acontece com o Ministério Público? Com o agente do Ministério Público, promotor de justiça? Vai para a Corregedoria Geral do Ministério Público, certo? E aí pode ser que seja designado um outro promotor para, enfim, para oferecer as alegações finais, etc e tal. E se for uma ação, ação penal privada? Na verdade, aqui, quando não há, considerando que alegações finais é a oportunidade de oferecer, é a última oportunidade de você tentar convencer o magistrado da sua inocência, então, embora seja ação de penal privada e embora a não apresentação da alegação final poderia ocorrer, nesse caso, o mais recomendável é que o juiz intime a parte para que constitua um novo advogado ou, na sua ausência, a possibilidade de abrir para a Defensoria Pública, ao invés de jogar improcedente, enfim, logo de início. Então, por uma questão de contraditório de um efetivo exercício de ampla defesa, o que se recomendaria era que o magistrado intimasse mesmo a parte para indicar um novo advogado, ou, se não tiver condições, abrir vista para a Defensoria Pública, certo? Mas, uma questão curiosa, né? No caso de ação penal privada, e aí a gente já viu quando a gente viu ação penal, e talvez a gente possa fazer uma conexão aqui. Se eu faço alegações finais e eu esqueço de pedir a condenação, o que acontece? Com esse fenômeno, uma das hipóteses desse fenômeno chama o quê? Que a gente viu lá em ação penal. Faz tempo, hein? Ano passado, novembro de 2018. Tanta coisa passou de lá pra cá. Vocês lembram que essa é uma das opções no artigo 60 do CPP que trata sobre perempção? A ausência por parte da acusação no âmbito da ação penal privada, obviamente, né? Não ocorre perempção com a ação penal pública. Mas a ação penal privada, se deixar de fazer o pedido de condenação, é motivo de extinção da punibilidade por perempção. Tudo bem? E, ok, então a gente viu essa questão. Então lembre-se que que é nulo, né, o juiz proferir a sentença sem intimar a parte para apresentar alegações finais, em razão da obrigatoriedade dessa defesa, última defesa a ser realizada pelo acusado. Tudo bem? E a gente fecha aqui mesmo, no seguinte sentido. Aqui são os prazos para alegações finais orais, certo? Mas a gente tem a previsão no 403, que elas serão de forma escrita, excepcionalmente. Então, a partir da reforma, as alegações finais por forma de memoriais passaram a ser exceção. E só tem 2 casos. Quais são? Complexidade da causa. Quando o advogado... E quando? Número excessivo de acusados, né? Se é para memoriais finais? Oi? Se é para apresentar... Por escrito. Uhum. Professor, e no caso por exemplo, quando chega na audiência de instrução, o réu comparece, só que sem advogado, aí manda o juiz intima um dativo, né? Designa um dativo. Aí o advogado não pode pedir não para apresentar alegações memoriais, porque ele só teve contato com o réu ali naquele momento. Sim, nesse caso é possível. Porque nesse caso o juiz só nomeou aquele dativo para a audiência de instrução. E daí ele cumpre o ato, ouve as testemunhas se houver, faz o interrogatório. E aí, o que a juíza faz geralmente? Ela determina a intimação do seu defensor constituído, que consta, sei lá, na movimentação X ou na folha tal, para que possa oferecer as alegações finais no prazo de 5 dias. E quando que é o prazo, já que é escrito? 5 dias. E esse prazo é o quê? Sucessivo. O que significa dizer? Primeira acusação e depois defesa. Então, lembre-se, e se for defensoria pública, claro, né, prazo em dobro aqui passa a ser 10 dias. Mas o fato é que, se complexidade da causa, às vezes é muito documento para ser analisado, etc e tal, então é capaz é possível que o juiz
defira o pedido de alegações finais por memoriais na forma escrita. E número excessivo de acusados também é uma possibilidade. Mas então então só são duas hipóteses em que os memoriais vão ser por escrito? Só são duas? Só duas? Não, né? Por que não? Porque qual que era a outra hipótese em que o juiz suspende a audiência e as alegações finais vai ser... Sim, então lembra que tem um 404 aqui também, né? Então essas são as três opções. As que contam no 403 parágrafo 3º, mas também aquela do 404 do Código de Processo Penal. E no caso de houver diligências complementares deferidas pelo juízo na audiência. Tudo bem? Bom, em relação a o que eu queria trazer para vocês, era isso. Só um detalhe, para a gente terminar, que aqui a gente já finalizou, é em relação ao interrogatório. Porque em 2016, em razão da Lei de Políticas Públicas para a Primeira Infância, a gente teve uma alteração, né? A gente teve a inserção, salvo engano, do parágrafo 10, no artigo 185, que previa o quê? O que vai acontecer no interrogatório a partir dali? De que o juiz vai indagar ao interrogado em relação se ele tem filho, se é deficiente, etc e tal, e quem é responsável pelos seus cuidados. Então essa foi uma alteração trazida de uma lei especial da Lei da Primeira Infância, Políticas Públicas para a Primeira Infância, que repercutiu no Código de Processo Penal. Tudo bem? Então, essas foram as principais questões. Então, que eu quis trazer para vocês hoje, nesses nossos 2 encontros que tivemos. Numa eventual possibilidade de terceiro encontro seria procedimento sumário, que é super rápido, e a questão do procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Lembrando que a Lei 9.099 de 95 também sempre cai nas provas, certo? E lembrando também que vocês têm uma aula específica com outro professor em relação ao procedimento no rito do Tribunal do Júri. E se a gente considerar que o nosso, salvo em melhor juízo, o nosso examinador de processo penal atua no âmbito do júri, como defensor público, é de se esperar uma questão de rito de tribunal do júri, certo? Então, a gente tentou percorrer durante esses 2 encontros as principais questões que de alguma maneira ganharam relevância no âmbito da jurisprudência, que não, porque se a gente for ver, os artigos são curtos, não são? A gente ficou quase 6 horas, eu acho, das 2 últimas aulas, e a gente começou no artigo 394 e chegou no 405. Então, assim, são poucos artigos se vocês forem analisar, mas a repercussão de cada um deles em determinados casos concretos que eu tentei trazer aqui para vocês foi no sentido de auxiliar nessa caminhada de vocês em relação ao estudo do procedimento no processo penal. Lembrando que a gente viu tudo isso que a gente viu foi procedimento comum ordinário, certo? E agora eu acredito que vocês têm condições de eventual lei especial, né? Vocês terem condições de analisar, aqui é um procedimento especial. Por que é um procedimento especial? Por exemplo, na lei de drogas. Ou na Lei 9.099 de 95. Porque aqui primeiro tem a defesa do acusado e depois o recebimento da denúncia pelo juiz. Certo? Então vocês já passam a ter vamos dizer, esse discernimento, entre aspas, né, essa capacidade, essa habilidade de lidar com as diversas leis especiais que vocês encontrem pelo caminho e de fazer essa análise, né? Bom, mas parece que aqui está diferente, por que está diferente? E a gente trouxe alguns pontos bem vamos dizer, específicos aqui, às vezes fazendo relações com leis penais especiais. Aliás, a Lei 9.099 de 95 é uma lei que muito se faz relação com leis penais especiais. Né? O ano passado, acho que, enfim, eu ministrei essa aula, que a gente fez o cruzamento das leis penais especiais. No Estatuto do Idoso tem intervenção, a Lei Maria da Penha, a Lei de Crimes Ambientais, que de alguma maneira tentaram ou modificar as condições para oferecimento dos benefícios previstos na 9.099, ou alguma coisa, uma discussão se aquilo vale ou não, se aqueles benefícios da 9.099 valem ou não para determinados setores específicos. Então eu espero que de alguma maneira, ainda que de forma muito, muito singela, consciente disso, tenha contribuído com vocês nesses 2 encontros. E aí, na eventual oportunidade, rito sumaríssimo, e não deixem de estudar, né, rito sumaríssimo e nem rito tribunal do júri, em razão dessas questões que eu já apontei para vocês. E espero que a gente tenha um bom final de semana, né? A gente vai ter final de semana ainda.
E agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui e desejar para vocês bons estudos e muito sucesso para vocês, tá bom? É isso, muito obrigada.